Nós já estamos de volta com Manhã da Piedade. Agora vamos falar de beleza, vamos falar da qualidade, da saúde dos nossos cabelos, né? Seja qual for o corte, a cor, o comprimento ou mesmo a textura, o cabelo é, sem sombra de dúvidas, uma peça muito importante, né, na composição do rosto de uma pessoa. Mas cuidar dos cabelos vai muito além da estética, viu? São muitos os agentes que agridem os cabelos todos os dias, né? Exposição ao sol, poluição, excesso de umidade, processos químicos, né? As mulheres sabem muito bem disso. Utilização em excesso do secador, da chapinha, e são muitos os fatores, né? E é muito importante, gente, manter os fios sempre saudáveis, né? Para evitarmos quedas, ressecamentos, enfim, vários outros problemas. E para falar sobre este assunto, hoje aqui no programa, para nos repassar algumas dicas especiais, nós estamos recebendo a dermatologista Ana Vitória Perecini. Ana Vitória, bom dia. Bom dia. Bem-vinda ao nosso programa. Obrigada. Então, quando a gente fala de saúde dos fios, né, a gente já começa até a olhar o cabelo, né? Como que a gente pode monitorar, pode saber se o nosso cabelo, se o fio, né, está saudável? Então, primeiro, obrigada pelo convite. Realmente é uma dúvida muito frequente, principalmente das mulheres, né? E é automático a gente já olhar e falar, gente, acho que não tá bom. Já fui olhar a pontinha do meu aqui. Então, o que a gente tem que lembrar? A saúde capilar, ela envolve tanto a saúde do couro cabeludo quanto a saúde do fio, propriamente dito. É um conjunto. É um conjunto. A gente tem que lembrar que no couro cabeludo tá a nossa fábrica do fio. Então, esse couro cabeludo tem que estar limpo, ele tem que estar hidratado, tem que estar adequadamente saudável, né? Pra gente produzir um fio adequado e saudável também. Em casa, talvez seja um pouquinho mais difícil do paciente observar. A não ser que ele tenha alguma doença de couro cabeludo, uma descamação mais importante, perceba, né? que ele consiga perceber. O que mais a gente costuma ver em casa é realmente o fio, né? E esse fio muitas vezes está alterado, está quebrado, com ponta dupla, tá um cabelo que tá difícil, quando você passa a mão não desliza direito, tá um cabelo sem cor. E às vezes perde movimento também. Perde movimento, ou tá muito pesado pelo excesso de produto também. Então a gente tem que avaliar e ver o que cada pessoa precisa. Agora, a saúde do fio capilar, né? Como você disse, às vezes a pessoa não tá tendo escamação, olha no espelho e acha que tá tudo normal lá com o couro cabeludo. Mesmo assim, pode esconder algum problema ali que é invisível? Pode ter um aumento de resíduos que vai alterar esse fio. A gente tem as alterações por traumas físicos, por traumas químicos, né? A própria radiação pode alterar esse fio. Então, a gente tem que ver qual que é o processo que esse fio está sofrendo. No dia a dia, a gente tem vários deles. Até o próprio pente pode alterar e quebrar esse fio. Até o tipo de pente, Até o tipo de pente. Então, a gente indica pentes mais grossos, né? Pentes de madeira, que não sejam pentes que traumatizam tanto esse fio. Mas cada detalhe, tudo que altera o fio de alguma forma, que entra em contato com ele, pode alterar. A gente tem que lembrar que é um fio de queratina, né? Eu não tenho uma célula viva ali. Então, é um cuidado constante, né? Eu não consigo alterar, regenerar esse fio, mas eu tenho que ter um cuidado o tempo inteiro, todos os dias, pra gente tentar mascarar aí toda quebra ou qualquer trauma que tenha. E qual que deve ser essa rotina de cuidados com os cabelos? Porque às vezes as pessoas, elas se confundem muito na hora de cuidar dos cabelos, né? Eu vou fazer hidratação, faço hidratação uma vez por semana em casa mesmo. Ou às vezes vai ao salão, enfim. Mas é essa rotina? É só a hidratação toda semana com o mesmo produto? Conta pra gente. Não. Então, primeira coisa, a gente tem que olhar esse couro cabeludo, né? A gente analisar tem que saber se está realmente saudável. está saudável, está produzindo um fio adequado, se não tem alguma doença de couro cabeludo que vai me gerar um fio já com alteração estrutural. E essa observação é feita por um especialista, por um dermatologista? Sim, a gente usa esse aparelhinho, né, que é o dermatoscópio, é o aparelho básico do dermatologista no consultório. A gente avalia tanto a pele quanto o couro cabeludo, tem vários modelos no mercado. Ele é como se fosse uma lupa, aumenta várias vezes, né, o que a gente observa, pra gente ver se tem alguma alteração no couro cabeludo, nessa pele do couro cabeludo, e pode também avaliar o fio com isso daqui. Caso seja evidenciado alguma doença específica, a gente pode lançar a mão de algumas plataformas que fazem aumentos maiores. Mas, geralmente, nas pessoas isso aqui já é suficiente. E aí a gente identifica esse couro cabeludo e vê, né? Cada pessoa tem um tipo de couro cabeludo diferente. Contando que seja um couro cabeludo saudável, nós temos uma produção natural de óleo, né? Pelas glândulas sebáceas que estão
região do couro cabeludo. Então, tem pessoas que têm mais, tem pessoas que têm menos. Os jovens, né, pela produção hormonal, tem um aumento de oleosidade maior. O cabelo de uma população negra realmente é um cabelo mais seco, que não produz tanto óleo. Isso no geral, né? Mas a gente tem que avaliar a característica de cada um. Devem ser levados em consideração. Isso. Né? Esse óleo é importante? É, mas o óleo excessivo também não é bom. Então, as lavagens têm que ser adequadas para aquele fio. Aí vem lavar todo dia. Pois é. Tem problema? Sim ou não? Pode lavar, não tem problema. Porque a gente não indica lavar mais de uma vez ao dia. Mas vai de acordo com a necessidade daquele couro cabeludo. Então, se é um couro cabeludo mais oleoso, não tem problema ele lavar o cabelo todo dia. Mas se é um cabelo que já é mais ressecado, não tem necessidade. Pode passar 1, 2 dias. O que a gente indica geralmente, né? Isso falando assim, uma média, né? 2 a 3 vezes na semana, pelo menos, uma lavagem. Lembrando que todos os shampoos, eles promovem eles retiram, né, essa oleosidade do fio. Eles são como se fossem detergentes. E por isso eles ressecam o fio. Então, o shampoo é para o couro cabeludo, é para lavar o couro cabeludo. Aí, para o fio, a gente tem que ter os outros cuidados. E aí entra a parte de cronograma capilar, que é muito falado hoje em dia. Pois é. Né? Como cuidar do cabelo, então? Como cuidar? Então, assim, ter os cuidados dos traumas, né? Os pentes, evitar água muito quente. Água morna é o ideal? Água morna é o ideal. O cronograma capilar, né, a gente vai alternar tanto o processo de hidratação, de nutrição e de restauração com proteína de acordo com a necessidade. Então, um cabelo mais seco vai precisar de mais óleo. Um cabelo mais oleoso, às vezes, mais de hidratação. Então, isso é variável também, não tem uma regrinha. Mas o ideal é que pelo menos uma vez por semana a gente tenha esse cuidado. Ao secar o cabelo, né, como secar o cabelo, usar ou não chapinha, secador. Isso realmente também é um Tem gente que usa muito, com muita frequência, né? O ideal seria não usar. Né? Qualquer coisa que aqueça esse fio vai alterar. E vai quebrar também, vai ressecar. Quebra. Na verdade, assim, o fio, quando ele está molhado, ele é um fio um pouquinho menos resistente, ele é mais suscetível à quebra. Então, quando for usar chapinhas, tem que estar completamente seco. Fio seco. Totalmente. Tem alguns modelos no mercado que as pessoas fazem propaganda, pode passar no fio úmido. Não, risco, né? não. Aquecer o fio, igual a gente tem o cabelo molhado por fora, essa água também penetra no fio. E ao invés de evaporar, vai formar bolha nesse fio. Formou a bolha, ele está mais suscetível à quebra. Então, o ideal é não fazer. Mas, se for fazer, mesmo quando usar o secador, é interessante que esse fio já não esteja tão molhado, né? Secar um pouquinho com a toalha antes. Tirar aquele excesso de água que fica no fio mas após o banho. Mas pra chapinha tem que estar totalmente seco. Totalmente seco. E hoje tem alguns produtos também que dizem que protegem ali, protetor para você passar antes do secador. São indicados, doutora? Muito, muito. Os protetores, tanto de radiação quanto os protetores térmicos, né? A gente pode usar e deve, né? Principalmente nos cabelos que já são quimicamente tratados. Eles acabam formando uma capa de proteção nesse fio. E aí, essa temperatura tão aumentada, ela acaba não danificando tanto. Não tira completamente o dano, mas é melhor do que ficar sem nada. Pois é, agora é época de férias, muitas pessoas vão pra praia, por mais que a temperatura esteja fria por aqui, mas em outros lugares a temperatura está boa, está quente, as pessoas vão pra praia. Pensam e falam muito, às vezes, em protetores solares pro corpo, pro rosto, principalmente. Claro que é muito importante, né? Sim. Mas e o cabelo? Também, a gente tem os protetores de couro cabeludo e também do fio, né? Num cabelo um pouquinho mais curto, um chapéu ou um boné, ele já é suficiente para fazer essa proteção contra a radiação UV. No cabelo mais longo, a gente não consegue fazer de uma forma tão efetiva. Então, a gente lança mão desses protetores, tanto térmicos, né, ou com fator de proteção também, que podem ser aplicados nesses momentos. Não só quem vai para a praia nas férias, mas pessoas que fazem atividade física, por exemplo, ao ar livre. Também, né? Por um tempo muito maior, então é interessante usar. Agora, todo esse processo, né, que você disse de cuidados com os cabelos, a pessoa pode fazer isso em casa? Basta ela saber ali os produtos adequados para comprar? Sim, sim. É interessante a gente orientar, ver todo esse cabelo, né, desde o couro cabeludo até o fio, para ver a necessidade desse fio. Geralmente, quando os pacientes vêm pra gente, né, a gente já tem um pouquinho de noção de como que é o nosso couro cabeludo. A gente só vai orientar, mas o ideal é fazer uma vez na semana. Seja em casa ou no salão, usando um produto adequado, não tem problema nenhum. O que o salão realmente é um pouquinho mais prático, né? Muita gente tem um pouco de preguiça de ir em casa, aplicar um produto, depois tem que lavar, voltar para o chuveiro. Então, isso é que às vezes faz a gente não fazer nenhum tipo de hidratação ou nutrição desse fio. E aí a gente perde o tempo e perde o cuidado. Então, por isso que o salão seria interessante, né? Como uma forma de te obrigar a fazer. Mas em casa, independente se for em casa ou no salão, tem que fazer
independente do lugar, né? Tá, então uma vez por semana, por exemplo, faz a hidratação essa semana. Aí na próxima semana já não é a hidratação. Aí você vai trocar pela uma nutrição, mas isso é muito variável, né? Não necessariamente assim toda semana, dependendo se o fio for muito poroso, um fio muito seco, são fios que vão necessitar de uma quantidade de óleo maior. Então, às vezes, o processo de nutrição vai ter que ser mais frequente do que um processo só de hidratação. Se está um fio já totalmente quebrado, vai ter que lançar a mão das proteínas. Então, esse adequar direitinho, a gente tem que ver cada cabelo para poder orientar. Por isso é importante essa análise, né? Sim. Porque às vezes a pessoa não faz essa análise, ela mesma olha para o cabelo e fala, eu acho que eu preciso hidratar. Vai numa loja, compra um produto específico, mas às vezes não está agindo de acordo com aquilo que o cabelo precisa, e às vezes usa 2, 3 vezes, está vendo o resultado, depois passa a não ver e acha que o produto é que não está fazendo o efeito aí deixa de mais. usar. E deixa de usar. Então, não, é ver o que está naquele momento necessitando e aí você usa e vai alternando os produtos. Agora, dormir com o cabelo molhado, úmido, muita gente fala, principalmente na época do calor, né? Temperaturas muito altas, eu vou dormir para refrescar. Não, para refrescar a gente vai lançar a mão de ar-condicionado ou de ventilador, nada de cabelo molhado. Então, o grande problema do cabelo molhado é, como eu disse, o cabelo molhado, ele acaba alterando esse fio e ele é mais suscetível à quebra, né? O fio, por si só, quando está molhado, ele aumenta de tamanho até 30%. Então, ele já tá ali no máximo da extensão dele. Você ainda vai dormir com ele molhado, vai poder quebrar mais. Além disso, dormir com o cabelo molhado propicia o crescimento de bactérias e fungos no cabelo. Então, pode piorar a caspa, por exemplo, que é a dermatite seborreica. Nesses casos, a gente tem que tratar, até porque isso, por si só, já pode gerar queda de cabelo. Então, gera outros problemas, não só no fio, mas também no couro cabeludo, sim. Tá. Agora, em relação ao corte do cabelo, né? Quando a pessoa vai cortar, fazer alguma coisa diferente, cada profissional tem um método de trabalhar, né? Sim. Uns vai desfiar, por exemplo. Quem tem cabelo liso gosta muito de desfiar, né? Uns usam gilete, outros tesoura. Isso interfere também no cabelo, no fio? Não muito, não muito. Assim, é um mito, na verdade, achar que cortar vai melhorar a saúde capilar, Não né? tem nada a ver. Não tem nada a ver. Então, a gente tem que lembrar que a fábrica do cabelo está no couro cabeludo. Isso aqui é matéria morta, né? Só queratina, praticamente. Então, a gente não altera. Se eu cortar esse fio, não vai fazer crescer mais, né? O corte, aí vai depender do profissional, acho que é muito de gosto mesmo. O que a gente indica a cada 3 meses, tentar reparar as pontinhas, só para dar um aspecto de mais saúde, de, né, um cabelo mais bonito, menos quebrado. Porque acaba que o cabelo vai afinando, vai traumatizando, né, o diâmetro vai diminuindo, então vai ficando aquele cabelo mais minguado com o tempo. O ideal é tirar essas pontinhas, essas pontinhas para deixar um cabelo parecer mais saudável, mas não tem uma indicação específica de um tipo de tesoura ou de um gilete, não importa, né? Fazendo o corte desse fio não tem problema. Agora, as mulheres também gostam muito de mudar, nós mulheres, né, gente? Tintura, aí não gostam do jeito que o cabelo faz uma progressiva, então, tem tantos nomes aí no mercado, tem, né? bastante. Botox, capilar, enfim, são diversos. E essa mistura, essa quantidade de química no cabelo, o que pode acontecer? Aí é um problema, né? Pra matar a gente do coração quando chega assim é. no consultório. Então, o que a gente indica, a gente orienta, na verdade, qualquer coisa que altere esse fio vai alterar de uma forma definitiva. O que a gente faz é tentar mascarar esse cabelo que está mais poroso, esse cabelo que está mais quebrado. A gente tenta mascarar com a nutrição, com a hidratação, mas são coisas temporárias. Tem que manter essa frequência para poder tentar dar um aspecto mais saudável para o meu cabelo. Mas eu vou alterar esse fio de qualquer jeito. A tintura, o alisamento, tudo isso estraga. Principalmente a descoloração e o alisamento, né? Então, se mesmo sabendo de todos os estragos que esses produtos fazem no fio, a pessoa ainda optar por fazer, a gente orienta, né? Pelo menos espaçar de 15 a 30 dias entre o alisamento e a descoloração. Nunca fazer tudo de uma vez. Nunca fazer, é muita agressão pro fio, né? E mesmo se for fazer, é ideal, né? Ver se esse fio vai suportar aquele produto químico. Então, pegar uma mecha e, de fato, testar. O que pouquíssimas pessoas fazem. Exatamente. Então, cabelo descolorido, ele já é um cabelo muito traumatizado. Você ainda vai colocar um alisamento ali por cima, pode ser que tenha um trauma de quebrar mesmo esse cabelo, independente da altura do fio. A gente tem uma queda por quebra mesmo desse fio. Então, primeiro a gente tem que ver se esse fio suportaria isso, né? Avaliar também o produto que é usado. A gente tem no mercado, hoje em dia, diversos nomes, né? E é muito comum um paciente chegar pra gente e falar, ai, doutora, eu alisei, mas eu não usei formol. Aí eu falo, olha, não é bem assim, né? Tudo que alisa tem um produto químico forte para fazer isso. Independente se é o formol ou é outro. Independente. Pode ser o formol, tem glutaraldeído, tem hidróxido, né? Independente tudo isso vai alterar a estrutura do fio e vai propiciar uma quebra maior. O que acontece é que muitos produtos têm pré-produtos desses 3 que eu falei. E ao serem aquecidos, quando o paciente passa a chapinha, secador e a chapinha. acabam virando formol, por exemplo. E aí gera a quebra do mesmo modo, né?
Então, não se enganar com essas propagandas. Outra coisa, procurar um profissional adequado, um salão, né, que preze pela saúde do fio. Profissional sério, né? Sim, olhar qual que é o produto, aprender a ler rótulo, né? Deixa eu ver o que tem nesse rótulo que pode estragar mais meu fio ainda. E saber que esse fio já é alterado. Então, vai ter que ter um cuidado depois muito maior. Agora, para as pessoas que já têm o hábito, né? Tem pessoas que elas fazem isso o tempo inteiro, né? Coloração, o alisamento. Você disse esse espaçamento de 15 em 15 dias no mínimo, né? No mínimo, de 15 dias a 30, sim. Se não puder, espaçar mais, né? O ideal seria quanto maior esse tempo, melhor. Melhor. O que é indicado fazer primeiro, no caso, para quem faz alisamento e coloração? A coloração ou o alisamento? Ou não tem diferença no processo? Não tem muito, assim. A gente não tem um estudo que fala o que é melhor fazer primeiro ou não. Né? Os dois alteram de qualquer forma. Então, se for fazer o alisamento primeiro, que é mais comum, deixa espaçar um pouquinho a descoloração, que também é muito traumática, né? E é mais fácil testar uma tinta do que ir no salão testar um formol. Nós estamos falando muito das mulheres, é claro, né? Temos cabelos longos, preocupamos mais. Mas os homens também têm que ficar atentos aí à saúde do cabelo, né? Sim. Se o homem optar por ter um cabelo longo, os mesmos cuidados que a mulher tem, ele vai ter que ter também. Porque o trauma de pente, da radiação, ele é igual para todo mundo, né? No caso do cabelo mais curtinho, isso já não é tão comum. Geralmente, só um shampoo já seria suficiente, né? A gente não tem um fio tão longo que precisa ser tão tratado assim. No homem, pode ser mais comum a dermatite seborreica, que é a caspa, então precisa de tratamento também. E manter esse couro cabeludo limpo e saudável. Mas hoje em dia os homens têm preocupado um pouquinho mais também, com a queda, né? Principalmente um calvície, né? Agora, uma coisa que as pessoas sempre falam, arrancar fios brancos fazem outros crescerem ali no lugar, doutora? Eu vejo muita gente, quando está começando a nascer os fios brancos, ficam lá. As pessoas ficam puxando. Isso é muito comum, né? Mais um mito de cabelo que tem por aí. Eu costumo falar que se isso fosse bom, se arrancar cabelo fizesse crescer, seria a solução de qualquer calvície, né? Arrancar o que sobrou ali vai crescer de qualquer forma. Mas, infelizmente, não é bem assim. O cabelo branco, ele é o cabelo que sofreu um envelhecimento capilar. Então, a gente tem uma parada de produção desse pigmento, até a morte dessa célula que produz o pigmento, e aí ele fica mais branco. Consequentemente, ele tem um aumento de queratina maior, e esse fio é um fio mais espesso, né? Que nem sempre ele é um pouquinho mais rebelde, nem sempre tem não fica tão maleável, né? Fica um pouquinho mais difícil de ser tratado e também precisa, assim como um cabelo descolorido, ele também é um fio que também precisa de uma atenção maior. Mas não vai nascer mais três ali brancos no lugar dele, não. Não, nem tira. Pra que arrancar fio? Traumatiza, né? Daqui a pouco você fica até sem a raiz desse fiozinho e não cresce nem mais cabelo na região. Não é indicado, então, viu? Não. Doutora, muito obrigada por ter vindo ao nosso programa. Volte mais vezes, porque é um assunto muito interessante, né, gente? Que todos nós temos muitas dúvidas, né? Bastante. Afinal, nós queremos ter os cabelos bonitos, brilhantes e saudáveis, Com certeza. Muito obrigada. Bom dia. Bom dia. E você aí de casa, continue conosco. Vamos fazer mais uma pequena pausa. Voltamos daqui a pouquinho.